favor, abram as suas Bíblias comigo em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Hoje é domingo de Páscoa, domingo da ressurreição de Jesus, e nós vamos conversar a respeito da ressurreição de Jesus. E quando você procura Lucas 24, talvez você já tenha vivido alguma situação do tipo, eu bem que avisei. Sabe, quando você aconselha uma pessoa das consequências das decisões dela, ou quando você alerta uma pessoa de que aquilo e aquilo irá acontecer, mas a pessoa absolutamente não ouve. Ela até ouve, entra no tímpano, ela entende o que você está falando, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Essas pessoas só conseguem compreender depois que as consequências já estão às portas e é tarde demais. Para essas pessoas, às vezes é impossível elas acreditarem no que está sendo dito a elas antes que seja tarde demais. A ressurreição de Jesus é um tipo de acontecimento eu bem que avisei. Porque Jesus estava no seu ministério terreno durante algumas vezes instruindo os seus discípulos que aquilo iria acontecer. Ele falava da necessidade da sua crucificação, da sua morte e da sua ressurreição. Mas ninguém parecia estar ouvindo o que ele dizia. As pessoas ficavam perplexas. Você vai morrer? Vai ser sepultado? E que história é essa de ressurreição? Os judeus esperavam uma ressurreição única no final dos tempos apenas, onde todos seriam ressuscitados. Eles ouviam, mas ficavam perplexos e não entendiam o que Jesus estava dizendo. Então não é de se surpreender que as mulheres no domingo de manhã e as pessoas, então, ficam perplexas na manhã de Páscoa. Ficam sem saber o que fazer quando ouvem da ressurreição de Jesus, quando vem o túmulo vazio e quando vem o Senhor ressuscitado. Elas ficam perplexas e não sabem o que fazer. Elas não tinham fé e não haviam compreendido o que Jesus tinha dito. É nesse contexto que nós vamos ler os primeiros 7 versículos do capítulo 24 de Lucas. Um contexto de perplexidade, de incredulidade, de falta de compreensão. Porque vocês se lembram, Jesus morreu e os discípulos estavam entristecidos. Os discípulos estavam desesperançosos. E as mulheres estavam indo ao sepulcro de Jesus agora para terminar de ungí-lo com óleos aromáticos, porque elas não conseguiram na sexta-feira, porque a noite estava chegando e quando a noite chegava se tornava o sábado dos judeus. E no sábado os judeus não poderiam exercer nada. Esse é o contexto aqui então. Lucas 24, versículos 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Até aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? O Evangelho é a boa notícia da encarnação, da vida de perfeita obediência, da morte sacrificial em uma cruz romana, do sepultamento, da ressurreição e da ascensão de Jesus aos céus. E como por meio da fé nele somente, podemos agora receber perdão de pecados e sermos reconciliados com Deus por causa do que ele fez na cruz. O Evangelho, então, é a boa notícia que nós não esperávamos. Nós não esperávamos que Deus encarnasse e resolvesse os nossos problemas.
A boa notícia é que nós não estamos propensos a acreditar, porque nos ofende. Como assim? Deus encarnou e fez tudo o que eu preciso, eu só preciso acreditar. E o Evangelho também é a boa notícia que nós não conseguimos entender. Se Deus não nos der entendimento, não nos fazer um milagre na nossa vida para que compreendamos. O Evangelho não é algo óbvio à mente humana, algo que nós pudéssemos ter imaginado, algo que os apóstolos se reuniram e inventaram então. Mas é o plano eterno de Deus para salvar pecadores rebeldes, como eu e você, e trazê-los para o seu reino e glória, para desfrutarem de comunhão eterna com Deus. É isso que os cristãos acreditam. E hoje nós celebramos a Páscoa cristã, o domingo da ressurreição de Jesus. Nos últimos dias nós refletimos sobre quem é Jesus e sobre a sua obra de reconciliação entre a humanidade e Deus, para nos prepararmos para compreender melhor o significado da sua ressurreição em nosso favor e celebrarmos de forma adequada aquilo que ele realizou em nosso favor. Nessa sexta-feira, no nosso culto da paixão, nós falamos e relembramos os últimos momentos de Jesus e da sua crucificação. Hoje, no domingo de Páscoa, falaremos sobre a sua ressurreição e o significado disso. Mas antes, uma breve contextualização da última semana de Jesus aqui nessa vida terrena. A última semana de Jesus foi bastante agitada. Ela começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no domingo de Ramos, que nós vimos no domingo passado. Logo em seguida, Jesus purifica o templo, expulsando os cambistas, aquelas pessoas que compravam e vendiam e faziam comércio e desonravam a Deus. Depois, nós temos um milagre incrível de Jesus, onde ele amaldiçoou uma figueira e no dia seguinte uma árvore viçosa e bela aos olhos, mas sem frutos, está seca e podre. Nós temos também Jesus indo a Jerusalém todos os dias e ensinando várias parábolas. Nós temos Jesus em conflito com os líderes religiosos tentando pregar uma peça em Jesus para poder acusá-lo de alguma coisa. Nós temos o sermão escatológico de Jesus, o sermão sobre as últimas coisas, sobre as dores. Nós temos então a última ceia que Jesus tem com seus discípulos. Nós temos a traição de Jesus por Judas. Nós temos a prisão dele pelos líderes religiosos. Nós temos Pedro negando Jesus e fugindo. Nós temos o julgamento injusto de Jesus pelo Sinédrio, por Herodes, por Pilatos. Nós temos a condenação injusta de Jesus à morte. Nós temos o caminho até o Gólgota, de sofrimento e angústia, até o lugar da crucificação. E nós temos então a crucificação de Jesus. No relato de Lucas, os acontecimentos da morte de Jesus são ordenados para que faça sentido a nós, porque de fato eles aconteceram. Lucas os relata como um fato histórico. E não foi um erro. Se você está lendo o Evangelho pela primeira vez, e você chega aos capítulos 23 e 24, você pode pensar, foi um erro. Como esse homem justo, como esse homem que curava os doentes e realizava milagres, está sendo agora morto. Lucas está demonstrando para nós que nós não entendemos errado. É verdade que o justo Filho de Deus sofreu e morreu em seu lugar. Ele até foi sepultado. Você pode acreditar, algumas pessoas sabem onde é a sepultura dele. Essa é a principal ênfase de Lucas, que de fato aquilo aconteceu. Eu quero chamar a nossa atenção para alguns pontos importantes da crucificação de Jesus, antes de falarmos da sua ressurreição. Acontecem várias coisas durante a crucificação de Jesus. Eu não tenho tempo de abordá-las todas aqui em uma pregação, mas eu quero chamar a nossa atenção para um dito de Jesus na cruz, quando ele ora: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. No capítulo anterior, Lucas 23, no versículo 34, Jesus diz isso. Jesus faz isso porque na cruz, sofrendo, sendo humilhado, envergonhado e prestes a morrer,
Ele está o tempo todo intercedendo e agindo vicariamente em nosso favor. Ou seja, agir de forma vicária é agir como nosso representante e como o nosso substituto. Jesus na cruz estava nos representando e nos substituindo. Talvez vocês se lembrem que quando Jesus foi batizado, ele estava sendo batizado com outras pessoas ao redor. E agora na cruz, Jesus também tem pessoas ao redor. Aqueles ladrões crucificados e pessoas ali ao redor. E em ambos os casos, ele está representando os seres humanos. Ele está nos representando e nos substituindo diante de Deus. Jesus é o intermediário justo entre Deus e os homens. E é por isso que ele intercede por aqueles homens. Ora, Jesus ele ora por aquelas pessoas porque ele sabe que elas não sabem o que estão fazendo a ele. Mas é claro que os responsáveis pela crucificação de Jesus, os romanos em especial e os líderes religiosos, sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Os romanos eram experts em causar dor e infligir sofrimento por meio da crucificação. Eles sabiam, eles estavam seguindo um procedimento. E os judeus sabiam que estavam condenando um homem inocente por vingança, por medo, por estarem perdendo a sua liderança. Mas ambos não sabem o que Deus está fazendo por meio de Jesus. A obra de reconciliação que Deus está fazendo por meio de Jesus na cruz. O amor redentor e sacrificial de Jesus na cruz ultrapassa até mesmo a maldade dos líderes religiosos e dos romanos e intercede por eles. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Isso significa que Jesus também intercede por mim e por você. Ele está constantemente nos cercando com a sua graça e com o seu amor. Mesmo quando você nega a verdade da sua encarnação, vida em perfeita obediência, morte sacrificial e ressurreição, e ascensão aos céus, mesmo quando você age de forma rebelde, contrária à palavra de Deus, o amor de Jesus, como demonstrado na cruz, está constantemente cercando você e intercedendo por você. Como o mediador justo entre Deus e os homens, Jesus intercede por você, pelas suas dificuldades, pelas suas fraquezas, pelos seus momentos ruins. Ele intercede para que Deus tenha misericórdia de você e que você possa ser salvo mediante a fé nele e escapar da ira justa e santa que Deus em breve irá derramar sobre todo o pecado. Em segundo lugar, eu quero chamar nossa atenção para a ridicularização, os insultos, o escárnio de Jesus na cruz. Talvez você se lembre que Jesus, no início do seu ministério, foi tentado pelo diabo no deserto. E ele venceu a tentação. E Lucas nos diz algo muito interessante, que após o diabo tentar Jesus e ser derrotado, o diabo aguardava ou deixou Jesus até um momento oportuno. E na cruz, com os insultos, a ridicularização, o escárnio, a vergonha, a dor infligida a Jesus, o diabo vê o momento oportuno novamente de tentar Jesus. E ele tenta Jesus por meio das pessoas que zombavam e diziam a ele: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, desce da cruz e salva a ti mesmo. Salvou os outros, não é capaz de salvar a você mesmo. Percebam como Deus, Jesus poderia simplesmente descer daquela cruz e derrotar tudo e todos. Mas ele estava nos reconciliando com Deus. E Jesus não derrotou o diabo ao sair da cruz, mas ele derrota o diabo na cruz e nos reconcilia com Deus por meio da sua cruz. Ele realiza a vontade de Deus, não a sua, ao permanecer na cruz, porque ele não queria salvar a si mesmo, mas a mim e a você. Ele está pendurado na cruz, sofrendo
por mim e por você. Para todos os presentes na crucificação de Jesus, discípulos ou não discípulos, o sofrimento de Jesus era uma completa ignomia, uma completa derrota, uma completa vergonha e humilhação. Contudo, da perspectiva do Evangelho, do eterno plano de Deus de salvar pecadores como eu e você, o oposto é que é verdade. Porque na cruz, Jesus está derrotando o diabo e nos libertando do poder das trevas e nos reconciliando com Deus mediante o seu sangue. Então eu e você podemos ser reconciliados com Deus pela fé em Jesus. Eu e você podemos ter paz com Deus pela fé em Jesus. Em terceiro lugar, nós não podemos nos esquecer que Jesus foi crucificado como um criminoso e que 2 ladrões foram crucificados com ele também. Mas que um daqueles malfeitores se arrepende, deposita a sua fé em Jesus e confessa Jesus. Aquele homem, ele reconhece 2 coisas em relação a Jesus. Primeiro, que Jesus é inocente e que ele não é inocente de forma alguma. E segunda, que Jesus tem poder para salvá-lo. Percebam a fé do homem ladrão na cruz. Ele estava vendo alguém sofrendo igual a ele, alguém incapacitado igual a ele. Mas pela fé, ele reconhece que aquele homem é justo e inocente e que pela fé ele tem poder para salvá-lo. Nós vemos aqui o escândalo da graça em operação. Alguém que viveu a sua vida como um rebelde. E que pela graça e amor de Deus, no último instante, alguém que não viu Jesus levantar os mortos, alguém que não viu Jesus curar os enfermos, alguém que não ouviu o ensino de Jesus, porque muitos viram e ouviram e não creram. Mas alguém que não viu nada disso, mas simplesmente um homem nu, envergonhado e ensanguentado, pela fé, viu o Senhor e creu. Esse é o escândalo da graça. O ladrão na cruz vê Jesus sendo posto para morrer como um criminoso e ainda assim acredita. E ainda assim, apesar da sua vida, é salvo pela fé. O pedido do ladrão arrependido é um testemunho de que a morte de Jesus não é uma derrota, mas um meio de salvação. A salvação que Jesus oferece somente pode ser recebida com total submissão e completa fé nele, como o ladrão na cruz. Ele não tinha para onde correr, ele não tinha o que fazer. Então ele se rende totalmente e confia totalmente. E do mesmo modo que o ladrão na cruz, nós precisamos também crer em Jesus e confiar em Jesus. Não importa o tamanho do seu pecado. Não importa o quão fundo no lamaçal do pecado você se enfiou. Não importa o quão endurecido está o seu coração ou o quão magoado você se encontra. O ladrão da crucificação está ali para nos demonstrar que a graça de Deus pode alcançar o mais terrível dos pecadores, que a graça de Deus pode transformar a mais terrível das vidas, que a graça de Deus pode transformar aquele que se encontra nas mais profundas trevas. Deus pode alcançar todos que clamarem a Ele. Você precisa apenas confessar e crer em Jesus. Como Ele estava disposto a ouvir o ladrão na cruz, Ele está disposto a ouvir você também e receber você no seu reino. Então nós temos Jesus na cruz e a sua morte e o seu sepultamento acontecem. Por fim, o mestre ele clama em alta voz e entrega o seu espírito nas mãos de Deus. Trevas tomam a face da terra. Era meio-dia, o sol estava a pino, mas trevas tomam a face da terra. O véu do templo é rasgado. O homem que estava ali coordenando tudo, o centurião romano, confessa Jesus como o Filho de Deus. Nós vemos
que esses eventos significam a consumação da história da salvação e representam o juízo de Deus contra a humanidade. Deus encontrou a humanidade em falta e em breve vai julgá-la com sua santa ira. Mas nós também vemos o perdão e acesso direto a Deus disponíveis por meio de Jesus, por causa da sua cruz, gratuitamente pela fé. Depois da sua morte, José de Arimateia, um homem rico, solicita o corpo de Jesus a Pilatos, que providencialmente o concede. Porque os romanos, eles eram experts em causar e infligir dor, mas também em causar terror psicológico. Os crucificados não eram sepultados. Eles ficavam lá, com seus corpos nus, até morrerem, até os animais virem e comerem os seus corpos, para que todos aqueles que passassem pensassem duas vezes antes de querer enfrentar o Império Romano. Contudo, pela providência divina, Jesus foi sepultado na mesma tarde, no mesmo dia da sua crucificação, conforme o costume judaico. E nenhum osso do seu corpo foi quebrado, e o seu corpo, para cumprir a Escritura, não veria a corrupção. E em todas essas cenas, nós vemos as mulheres que seguiam Jesus, desde a Galileia, como testemunhas. Mas nós sabemos a história. Jesus não permaneceu morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. E agora, então, nós chegamos ao texto que nós lemos no início, Lucas 24. Depois da crucificação, morte e sepultamento de Jesus, depois de todo o sofrimento de Jesus, passado o sábado, nós somos informados de que ele não permaneceu morto, mas que ele ressuscitou. Que ao terceiro dia, aquele que estava morto, agora vive e vive para sempre. A pergunta a se fazer é, por quê? Por que Jesus teve que sofrer tudo aquilo? Por que Jesus teve de morrer? Essa é a grande questão que temos que nos fazer aqui. Por que receber o beijo de traição de Judas sem reprimi-lo? Por que entregar-se ao impiedoso flagelo romano sem resistência? Por que se submeter a tamanha agonia por livre escolha? Por que, sendo inocente, aceitar a injusta condenação? Por que Jesus tinha de morrer? A resposta é porque a justiça de Deus precisava ser satisfeita. A tensão principal das Escrituras é: como pode um Deus santo e justo perdoar pecadores, sem se tornar Ele próprio injusto? Porque todo pecado, toda injustiça tem que ser punida, porque é uma ofensa a Deus. Deus não pode simplesmente sair por aí perdoando pecados, porque senão Ele também será injusto. Pense, por exemplo, em um juiz, em um assassinato. Alguém tira a vida de outra pessoa e é condenado, e é pego e está sendo levado a juízo. E no dia do seu julgamento, com as testemunhas apresentadas, com todas as evidências, com o júri votando a favor, aquele homem diz que se arrepende. E então o juiz olhando para ele, com os parentes da pessoa morta ali, a pessoa que não recebeu misericórdia, que não recebeu piedade, que aquele homem não teve pena nenhuma. Aqueles parentes, filhos, irmãos, pai, mãe, ansiosos pela condenação, por justiça. O juiz olha para aquele homem e diz: você se arrependeu, então eu vou perdoar você, eu vou anular a sua sentença. Você pode sair daqui. Percebam, esse juiz seria um juiz iníquo. Ele não estaria fazendo justiça. Ele não pode simplesmente liberar alguém, mas deve condenar aquela pessoa. Mas o que Jesus faz? Jesus, num tribunal, se levanta, inocente, sem ter cometido nenhum crime,
e diz: eu irei pagar a pena por este homem. Leve a mim no lugar dele. É isso que nós temos acontecendo aqui na cruz. A justiça de Deus precisa ser satisfeita. Só que todos nós, como aquele homem, no tribunal de Deus, não podemos apresentar evidências de que podemos salvar a nós mesmos. Porque nós precisamos que alguém se levante e nos salve. Que alguém se levante em nosso lugar, alguém inocente, perfeito, sem ter cometido pecado algum. Se levante e nos represente. É exatamente isso o que Jesus estava fazendo na cruz. Isso pode surpreendê-lo, mas a morte de Jesus foi planejada bem antes que acontecesse. O Sinédrio, Herodes, Pilatos, o povo e os romanos, sem saber, estão seguindo um roteiro previamente estabelecido. Por isso que depois de Jesus ressuscitar dos mortos, os anjos dizem: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Porque as Escrituras apontavam para isso. Esse era o plano eterno de Deus. Era para esse evento que todas as profecias do Antigo Testamento apontavam. Pense, por exemplo, em Isaías 53, com o sofrimento do servo justo. Pense em Salmos 16, versículo 10, onde somos informados que o santo, o justo, não veria a corrupção, o seu corpo não permaneceria na morte. Mas Jesus não foi assassinado. Jesus não sofreu na mão do Império Romano. Ele resolutamente entregou a sua vida. Durante todo o tempo ele era Senhor de toda a situação. Porque ele estava se levantando como num tribunal por mim e por você. Para que eu e você não experimentemos a ira de Deus. Como o segundo Adão, no jardim do Getsêmani, Jesus orou para que não fosse feita a sua vontade, mas a vontade de Deus. Ao contrário do primeiro Adão, que no jardim fez a sua vontade e não a vontade de Deus e trouxe condenação ao mundo. Jesus trouxe salvação ao mundo. Na cruz, Jesus bebeu o cálice da ira de Deus até a última gota, para que não sobrasse nada para mim e para você. Ele cumpriu a missão que Deus lhe incumbiu. E o que ele alcançou? Que eu e você sejamos salvos. Saiamos do estado de paralisia e morte espiritual que nos encontramos por causa dos nossos pecados. Que sejamos capazes de receber a vida de Deus em nós e tenhamos um relacionamento íntimo e pessoal com o Deus Trino e Uno. Fonte de toda verdade, de toda beleza e de toda satisfação. Porque o que todos nós queremos é sermos felizes. Queremos desfrutar de beleza, bondade, verdade e termos o nosso ser satisfeito. É para isso que Jesus morreu na cruz. E tudo isso apenas por meio da fé nele e naquilo que ele realizou na cruz. A justificação pela fé é o ato gracioso de Deus, pelo qual ele declara pecadores que se arrependem e confessam seus pecados como justos. Não na base do seu arrependimento e confissão, da sua própria justiça, da sua beleza, da sua sabedoria, mas com base na justiça de Cristo. Justiça essa que é imposta, creditada sobre todos aqueles que se arrependem e confessam Jesus. E então recebem perdão de pecados. São adotados como filhos ou filhas, recebem o direito à vida eterna por causa do que Cristo fez na cruz. Pela fé nele, nós temos o nosso status mudado, de condenados à morte, de inimigos de Deus, a perdoados e filhos do nosso Pai Celestial. Podemos ser tornados puros e santos para Deus. Sim, eu e você, cheios de pecado e de iniquidade, eu e você com o coração cheio de sujeira, podemos ser transformados e tornados puros e santos para Deus.
É por isso que Cristo morreu e ressuscitou em seu favor. Para que você tenha os seus pecados perdoados e seja justificado. Para que a justiça de Cristo esteja sobre você como a sua própria justiça. Essa é a maravilhosa troca do Evangelho. O nosso pecado pela justiça de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, maldição, para que eu e você pudéssemos nos tornar justos por causa da justiça dele imputada a nós. Jesus enfrentou o sofrimento e a morte para cumprir o plano de Deus, de resgatar o seu povo dos pecados deles. E ele fez isso por amor de você. Na cruz, o tempo todo, ele estava fazendo isso por amor de você. Se lembra das mulheres que estavam acompanhando Jesus desde a Galiléia, que testemunharam a crucificação e o sepultamento? Elas agora voltam, no raiar do domingo da ressurreição, ao túmulo de Jesus, para levar aromas e finalizar o embalsamento do seu corpo. Elas não compreenderam todas essas coisas que nós acabamos de falar. Porque mesmo estando com Jesus por aproximadamente 3 anos, a miopia espiritual delas estava impedindo que elas crescem e compreendessem. É por isso que os anjos precisam anunciar que ele não está ali, mas que ele ressuscitou. Porque a verdade da ressurreição de Jesus chega àqueles que têm fé apenas por meio da proclamação. E ela chega apenas àqueles que acreditam nas palavras de Jesus e as compreendem. A cruz havia destroçado a esperança daquelas mulheres, dos discípulos. E elas foram ao lugar do sepultamento para ungir o corpo de um morto, do seu mestre, do seu amigo. Elas não estavam aguardando a ressurreição. Elas não esperavam chegar lá e o túmulo estar a pedra do túmulo estar rolada e o corpo não estar lá dentro. Não, elas não esperavam nada disso. Mas o que elas veem? A pedra rolada e o túmulo vazio. E elas ficam perplexas. Elas não sabem o que fazer. Elas não se lembram das palavras e promessas de Jesus. O que as leva a ficar desesperadas e pensar que alguém tinha roubado o corpo do mestre. Elas sabiam que Jesus de fato tinha morrido e sido sepultado. Elas viram com seus olhos. Como elas poderiam estar enganadas? Como a pedra poderia ter sido removida? Como a tumba poderia estar vazia? Mas agora, a tumba estava vazia. E a sua promessa de que ele ressuscitaria ao 3º dia estava agora cumprida. Mas as mulheres não compreenderam essas coisas. O sepulcro vazio só causa perplexidade, medo, espanto. O encontro com os anjos causa ainda mais perplexidade e espanto. Mas o encontro com Jesus ressurreto ocasiona a fé. Os anjos proclamam às mulheres que Jesus havia ressuscitado e depois ele aparece a elas. Os anjos eles não apresentam prova nenhuma da ressurreição de Jesus além do túmulo vazio. E elas saem perplexas e encontram então Jesus e são transformadas e cheias de fé. E elas passam então a anunciar a ressurreição aos discípulos. Porque o anúncio dos anjos e a aparição de Jesus possibilita a fé. Fé que é uma resposta de confiança à verdade da ressurreição de Jesus. Aquelas mulheres então se lembraram das palavras de Jesus, do ensino e creram. E quanto a nós? Ao ouvirmos a respeito da ressurreição de Jesus, vamos ficar perplexos e incrédulos? Porque, afinal de contas, pessoas não saem por aí ressuscitando. Ninguém se levanta dos mortos. Então, essa história não pode ser verdadeira, porque não faz parte da nossa experiência comum. Ou nós vamos ouvir a mensagem do Evangelho a respeito da ressurreição de Jesus e dar um passo adiante e crer e confiar no que Ele disse que aconteceria. Qual será a nossa resposta diante da ressurreição de Jesus? Deixar de crer nas palavras e promessas de Jesus e de confiar nele nos leva ao desespero,
Não à toa vivemos em uma era completamente medicada, onde as pessoas estão ansiosas e desesperadas, sem sentido na sua vida, porque elas não têm aquilo que traz a elas satisfação, não têm a fonte de toda beleza, verdade e bondade. As mulheres que foram ao túmulo, cedinho, no domingo de manhã, descobriram isso. Se elas não crescem, não se lembrassem das palavras de Jesus e não as compreendessem, elas ficariam perplexas, angustiadas e desesperadas. Mas quando elas viram a pedra que havia sido rolada e que o corpo do Senhor Jesus havia desaparecido, perplexidade, medo, elas não tinham fé em Jesus e não se lembravam da promessa. Mas agora, Jesus está vivo e os vivos não habitam entre os sepulcros. Por isso, as mulheres não encontram Jesus. Por isso que os anjos dizem, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? As mulheres precisavam ser lembradas da promessa de Jesus. E o anúncio dos anjos e a aparição de Jesus faz exatamente isso. E nós também precisamos ser lembrados da palavra de Jesus. Porque Jesus foi realmente morto e sepultado. E a sua promessa de que ressuscitaria ao terceiro dia foi cumprida, porque Deus o ressuscitou dos mortos. E tudo isso fazia parte do plano eterno de Deus, para nos resgatar das trevas, do domínio do pecado, do império do diabo, para que pudéssemos viver para Deus e ter paz com Deus. As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo vazio. Ele não está aqui, ressuscitou. A história da Páscoa não termina num funeral, mas sim com uma grande festa. Nós não cremos em um Jesus que esteve vivo e agora está morto. Nós cremos em um Jesus que esteve morto e agora está vivo pelos séculos dos séculos e que é Senhor sobre tudo e sobre todos. É verdade que a morte é o rei dos terrores, que é aquilo que nos assombra dia e noite, à medida que vamos nos aproximando dela. E a morte aterroriza a humanidade desde que o pecado entrou no mundo. Mas Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E Ele venceu a morte. A morte foi vencida por Jesus. Ele matou a morte. Ele arrancou o aguilhão da morte que nos causava dor e medo. E em breve, Ele voltará para fazer novas todas as coisas. E derrotará a morte e o pecado de uma vez por todas. Lançará a morte no lago de fogo. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo é a demonstração do supremo poder de Deus. A ressurreição de Jesus é Deus anulando o veredito dos homens ímpios e pecadores. Não, Ele não é um ímpio, um mercenário, um ladrão. Ele é o justo Filho de Deus. A ressurreição é o triunfo de Deus sobre os planos dos homens e de Satanás. A ressurreição demonstra o poder de Deus sobre a morte, o último inimigo, porque a morte não pôde reter o Filho de Deus, o autor da vida. Essa é a esperança que nós, como cristãos, temos da Páscoa. Esse é o sentido da Páscoa. Que Jesus ressuscitou. E nós, então, podemos viver. Para concluir, meus irmãos, aquilo que Deus fez por intermédio da morte de Jesus na cruz, derramando o sangue de Jesus em nosso favor, é o verdadeiro sentido da Páscoa. A nossa Páscoa, a nossa esperança é que Jesus ressuscitou. E a sua promessa é que se nós crermos nele, ainda que nós morramos, nós viveremos eternamente. Porque todo aquele que nele crê não morrerá eternamente. Romanos 8:32 nos diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O clima de Páscoa é de assombro, medo, confusão, em um primeiro momento, mas de esperança, alegria e surpresa por aquilo que Deus fez em nosso favor. Então, estejamos certos de que a graça de Deus vai vencer a tragédia do pecado na nossa vida e no mundo quebrado e caído por causa do pecado que nós nos encontramos. A resposta para os seus dilemas
mais profundos. A resposta para aquilo que você tanto deseja, mas parece impossível ser alcançado. A satisfação plena que a sua alma deseja. Os relacionamentos consertados, a paz com Deus que você tanto anseia. E que você busca em muitos lugares. Está disponível para você, gratuitamente, em Jesus. Porque Ele doou a sua vida em favor de você. Porque Ele morreu por amor de você. Ele morreu para que você não esteja mais sozinho, para que você não esteja sem esperança e sem Deus, para que você seja condenado por toda a eternidade. Ele morreu para que você possa viver eternamente com Ele. Essa é a esperança que Jesus concede a todos que creem nele. Essa é a promessa que em breve Ele vai cumprir. É por isso que Jó nos diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Essa é a esperança da Páscoa. Então que Deus nos ajude a crer e a viver de acordo com essa esperança, com os olhos voltados para Jesus, aguardando o cumprimento completo da sua promessa a nós. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar.